Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Estão prontos para mais uma aula? Chaminézinho já está aqui, bem sentadinho, porque hoje a gente vai aprender sobre um assunto bastante interessante. Eu sou a professora Aline Ingrid, o nosso componente é de Ciências Humanas e vamos ter aula de História para a turma do terceiro ano. E o tema da nossa aula de hoje é o protagonismo das mulheres em nossa história. Vamos aprender um pouco sobre a importância do papel da mulher na sociedade e conhecer também alguns nomes que fazem parte da história do nosso país, da história do Brasil. Algumas figuras que foram importantes e que marcaram a nossa história, tá? Mas antes de começar sobre o nosso assunto de hoje, vamos lembrar os nossos últimos desafios? Tivemos aí 2 desafios. O primeiro foi sobre instrumento musical. Quais os instrumentos musicais que a gente vê na festa de carnaval? Lembrando que no mês de fevereiro comemora-se o carnaval, faz parte da nossa cultura, é um feriado e é uma data comemorativa que não surgiu do nada, não apareceu aqui no Brasil. Ela vem bem da antiguidade e é comemorada em diversos países. E tem várias origens também. Na nossa última aula a gente conheceu um pouco sobre os ritmos culturais dessa festa. E eu trouxe aqui até alguns exemplos de instrumentos. Se você ainda não fez o seu desafio, a hora é agora, tá? Observa bem aí os nomes, os instrumentos que temos aí na tela, para que você possa cumprir o seu desafio. E o nosso segundo desafio foi sobre área urbana e área rural. Eu pedi que você fizesse um desenho que mostrasse como é a zona urbana e a zona rural. E eu trouxe aqui um modelo, né? Na área rural a gente vai ter mais árvores, criação de animais, plantações, poucas casas, as casas são mais afastadas. E um ar puro para viver, que é a melhor parte, né? Já na zona urbana nós temos diversas construções, muitas casas, muitos prédios, lojas, indústrias e fábricas. E lembrando que temos uma grande relação entre eles, né? Um depende do outro. O que é produzido na zona rural é vendido para o sustento na zona urbana, como a alimentação, e diversas coisas que são produzidas na zona urbana vão para a zona rural, como tratores, máquinas, entre outros, tá? Então esses foram nossos últimos desafios e agora vamos ao nosso assunto de hoje. Vamos falar sobre o Dia da Mulher. No dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Você fez algum cartão e entregou para a mulher mais importante da sua vida? Na nossa vida a gente tem presença de várias mulheres, né? Como mãe, tia, avó, prima, irmã, são muitas pessoas e geralmente são as mulheres que cuidam da gente quando a gente é pequenininho, que tem todo aquele cuidado com a nossa alimentação, com o nosso estudo. Então, no mês de março, existe essa data comemorativa que deve ser relembrada durante o ano todo. E hoje a gente vai entender um pouco sobre isso e, como eu falei no iniciozinho da aula, conhecer algumas mulheres que são importantes para a história do Brasil. Se você não conhece a origem dessa data comemorativa, eu vou contar para você um resumo, porque é uma história bastante longa. Bem, o Dia Internacional da Mulher acontece há mais de 100 anos e a ONU, a Organização das Nações Unidas, decretou que existiria um dia em comemoração às mulheres para relembrar a luta dessa classe. Eu trouxe aqui uma imagem bastante antiga para vocês observarem. E as mulheres, durante muito tempo, elas não tinham voz na sociedade. Não podiam trabalhar, não podiam votar,
não podiam ter sua opinião, elas não eram ouvidas. E com o tempo elas foram conseguindo conquistar o seu lugar na sociedade, mas não tinham o mesmo direito dos homens. Como vocês observam aí na imagem, as mulheres resolveram fazer protestos, sair às ruas, reivindicar pelos seus direitos, porque não era justo, né, que as mulheres trabalhassem tanto e ganhassem pouco, que não tivessem direitos, porque a mulher antigamente só era vista como aquela que cuidava do lar. Tinha que ficar em casa, cuidando dos filhos, do marido, da alimentação, mas nem toda mulher tinha esse sonho. Até hoje em dia, se a mulher quiser casar, ela casa. Se ela não quiser, ela não casa. E ela está no direito dela, porque a gente é livre para ter as nossas escolhas. E uma das manifestações que marcaram o dia 8 de março foi das mulheres que trabalhavam em uma fábrica e resolveram protestar, resolveram parar um dia de trabalho para ter seu direito garantido. E essa fábrica teve um incêndio, diversas mulheres chegaram a morrer. Não terminou bem essa história, tá? E antes disso, as mulheres já faziam lutas, já reivindicavam o seu direito. Então, não é uma data que surgiu por acaso, não é uma data que foi inventada. É toda uma história de luta, de protestos, de ter o seu lugar na sociedade, que as mulheres vêm exercendo ainda hoje. Porque, infelizmente, algumas profissões têm um salário diferente para homens, um salário maior, e um salário bem menor para mulheres. O que é injusto, né? E eu trouxe algumas perguntas para você. Qual é o papel da mulher na sociedade? Será que a mulher apenas serve para criar os filhos? É só esse o papel dela na sociedade? Ou homens e mulheres têm direitos iguais? Podem frequentar os mesmos lugares? Podem exercer as mesmas profissões? E eles têm a mesma oportunidade? 3 perguntas bastante difíceis, né? Mas ao longo da nossa aula a gente vai desvendar essas perguntas. Bem, o papel da mulher na sociedade é onde ela quiser. Ela pode exercer a profissão que ela quiser. Ela pode estar onde ela quiser. Porque, como eu já comentei, foram muitos e muitos anos de luta para poder ter esse direito. Mas, infelizmente, não temos direitos iguais, né? Uma mulher, ela é sempre vista como indefesa, se estiver andando sozinha na rua, como alguém que não consegue se defender. E geralmente é até um alvo fácil de um assalto, infelizmente, o que não deveria ser assim. E eles têm a mesma oportunidade? Infelizmente não. Quando a mulher vai fazer uma entrevista de emprego, geralmente o pessoal pergunta se ela tem filhos, com quem vai deixar o filho, se ela é casada, se o esposo dela deixa ela trabalhar. Imagina só, em pleno ano de 2022, perguntas como essas serem feitas ainda. E quando um homem vai fazer uma entrevista, não se pergunta, porque há muito tempo a criação dos filhos esteve relacionada apenas às mulheres, que é errado. Porque se existe o pai e a mãe, os dois têm a mesma responsabilidade em criar seus filhos. Por muito tempo, dentro de casa, apenas a mulher podia varrer o chão ou fazer uma comida. Se moram várias pessoas na mesma casa, por que é que só a mulher tem essa obrigação? Temos que dividir, né, as tarefas, dividir os afazeres, porque aí facilita para todo mundo, até você mesmo fazer sua parte, forrar sua cama, guardar os seus brinquedos, porque aí fica melhor para todos. A gente vive em sociedade e devemos ajudar uns aos outros. Agora eu trouxe aqui algumas imagens de algumas figuras que a gente vai conhecer o nome delas e um pequeno resumo da importância delas na história do Brasil, porque são papéis tão importantes que se eu fosse falar para vocês sobre cada um deles, a gente passaria aqui horas e horas e dias e até meses.
porque essas mulheres elas têm uma importância muito grande na história do nosso país. Vamos começar com essas 3 imagens. Você já viu algumas delas em algum lugar, em algum livro ou até na televisão? Vou falar o nome para vocês. A primeira imagem é de Chiquinha Gonzaga. Ela foi a primeira regente de orquestra, compositora. Ela saía nas portas vendendo suas partituras e teve esse papel importante de a mulher poder assumir, estar à frente de uma orquestra. O que antes era uma profissão apenas para homens, tá? Antigamente existia esse porém de profissão de homem e profissão de mulher. O que não existe de fato, né? Por que é que uma mulher não pode exercer uma profissão? Ou por que é que o homem não pode exercer certa profissão? Na imagem do meio temos Tarsila do Amaral, uma grande pintora, criou aí vários quadros, participou da Semana da Arte Moderna, então bastante conhecida no mundo da arte e brasileira também, tá? Então, o que antes era uma profissão também de homem, pintar quadros, fazer arte, Tarsila do Amaral passou a representar muito bem, pois os quadros dela são famosos em todo lugar do mundo, não só aqui do Brasil. E temos Dandara dos Palmares. Já ouviu falar do nome de Dandara dos Palmares? Bem, ela foi esposa de Zumbi dos Palmares, um grande líder, mas ela teve também a sua participação na questão de libertação do povo escravizado, na luta, no direito desse povo de ter a liberdade, porque antes, os negros que vieram da África, eles foram escravizados, não tiveram direitos, trabalhavam sem receber nada e às vezes levavam castigos. E Dandara dos Palmares, ela foi uma mulher que revolucionou nesse período e ela não aceitou ser escravizada, ela não aceitou que tivesse um senhor de engenho que comandasse. Então, ela preferiu a morte do que continuar sendo escrava. E isso marcou a história do nosso país, pois ela vem como um grande símbolo de liberdade do povo escravizado. Agora eu trago mais 3 imagens para vocês, mais 3 figuras femininas que mudaram a nossa história. Primeira imagem, temos a Irmã Dulce. Ela foi conhecida por cuidar das pessoas doentes, especialmente dos pobres. Ela fazia como se fossem hospitais, abria lugares para cuidar desse povo. Ela é muito conhecida aqui no Brasil por ser a santa dos pobres, por cuidar dessas pessoas doentes. E mesmo sem ter tantas condições, ela conseguiu ajudar muitas pessoas. E hoje em dia, o nome da Irmã Dulce está relacionado a essa parte da medicina, a parte do cuidar, de ter o cuidado com o próximo. Na imagem do meio temos Maria da Penha, bastante ouvida nos jornais, bastante falada o nome dela, né? Foi uma mulher que lutou pelo seu direito. Ela era casada e, em resumo da história dela, o esposo dela várias vezes chegou a agredir, a fazer coisas erradas, e ela lutou pelo seu direito, lutou pela sua liberdade. E hoje, o nome Maria da Penha não é só um nome, mas é uma lei que protege as mulheres. Então, toda mulher, quando ela é agredida pelo seu companheiro ou por outra pessoa, ela tem o direito de recorrer a essa lei, de ser protegida, de ser bem cuidada. E temos a figura de Maria Quitéria, bastante interessante na época lá da independência, da Revolução Baiana. Antigamente, como eu comentei para vocês, existia profissões de homem e de mulheres. E durante um período do Brasil, houve, digamos que, uma guerra. E Maria Quitéria, ela se disfarçou de homem, colocou roupas de homem, pegou o nome do cunhado dela e falou que era o nome dela e foi para a guerra. Foi lutar. Com o tempo ela foi descoberta, mas o papel que ela tinha exercido, o trabalho que ela fazia,
era tão excelente que ela foi mantida. Então, Maria Quitéria, ela vem aí como a pioneira nessa parte de trabalho com o exército, de trabalhos militares. Porque como as mulheres eram proibidas e ela, sendo mulher, não podia exercer, ela falou, não é bem assim. Colocou lá a roupa de seu cunhado e foi para a guerra, tá? Então ela é muito conhecida também como a pioneira da independência aqui do nosso Brasil e na parte ali da Bahia também. Agora vamos falar um pouquinho sobre essas conquistas, né, por essa luta. Temos aí uma imagem maior que é relacionada ao voto. Mulheres não podiam votar antigamente, não podiam escolher seu representante e hoje em dia sim, têm direito ao voto, assim como diversas outras classes brasileiras que não podiam, como analfabetos, como pessoas de classe média, não podiam votar. Hoje em dia, a partir de 16, 18 anos, já pode votar, tá? E as mulheres lutaram por esse direito de escolher os seus representantes e o mais importante, de também ser uma representante. A mulher pode ser prefeita, deputada, presidente, o que ela quiser. Não existe mais essa linha que separa uma profissão por você ser homem ou por você ser mulher. E trouxe algumas outras imagens também que mostram mulheres em diversas posições diferentes. Na sala de aula, mulher pode ser professora, existem várias mulheres que são professoras. Temos também aí jogando futebol, temos times femininos e figuras femininas também aqui brasileiras que são bastante conhecidas, tá? A mulher pode atuar no mundo da música, em escritórios e também pode ficar em casa se ela quiser, cuidando dos seus filhos. Se ela quiser trabalhar, ela trabalha. Se ela não quiser, também ela não trabalha. Porque uma mulher, quando fica em casa cuidando do filho, também é uma profissão, tá? Porque cuidar de criança e cuidar de casa dá muito mais trabalho do que algumas profissões por aí. Então, todo trabalho vale. As mulheres, mesmo estando em casa, elas não param de trabalhar. Então, quando elas decidem sair de casa para trabalhar, ela vai e deixa ali o seu filho com outra pessoa, vai de coração partido. E quando ela decide ficar em casa cuidando do seu filho, ela também fica de coração partido porque teve que deixar de lado a sua profissão. Então, às vezes, o peso que se dá à mulher na sociedade é bem maior do que o peso que se entrega ao homem, né? Agora vamos para uma brincadeira. Vou precisar que você vire um detetive nesse momento. Eu trouxe um caça-palavras e temos aí alguns nomes de mulheres que estão sempre presentes na nossa vida. Mamãe, professora, vovó, prima, titia, irmã e amiga. E essas palavras estão aí misturadas no caça-palavra. Primeira palavra que você vai encontrar é a palavra mamãe. Procure aí a palavra mamãe. Tá bem na parte de cima. Conseguiu encontrar? Então vamos ver se você encontrou. Se você encontrou, muito bem. Próxima palavra é a palavra professora. Vou dar uma dica. Tá na parte de baixo. Procura aí a palavra professora. Conseguiu encontrar? Olha só onde está a palavra professora. Agora é a palavra vovó. Tá na parte de cima também. Tá perto da palavra mamãe. Encontrou? Ok. Agora vai ser a palavra prima. Tá ali pelo meio do caça-palavra. Bem no meio. Muito bem, se você conseguiu encontrar. A palavra titia está entre a palavra mãe e a palavra prima. Tem que ter muita atenção para encontrar as palavras. Conseguiu encontrar? Muito bem. Agora a palavra irmã. A palavra irmã também está embaixo da palavra vovó. Procura aí. Olha só, estava bem escondida, né? E por último, a palavra amiga. Está em cima da palavra professora. Essa foi fácil? Muito bem. Agora vamos para o nosso desafio? Você vai pesquisar sobre Irene Figueroa Mendes. É uma figura bastante importante aqui
da nossa cidade de Paulista. Pesquisa sobre ela e manda pra gente, tá? Instagram da Secretaria de Educação. A gente vai amar receber sua atividade ou manda para a sua professora, que na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre ela, tá bom? Um grande beijo. Terminamos nossa aula de hoje. Te espero na próxima aula, tá? Tchau, tchau!